Olá, bem-vindos à plataforma de cursos online da Grande Porte. Eu sou o professor Nelson e vou te ensinar JavaScript. Estamos na aula 5. Nesta aula veremos eventos HTML capturados pelo JavaScript, a relação desses eventos e alguns exercícios. Bom, o que são eventos, né? Então, a interação entre o HTML e o JavaScript se dá através de eventos. Esses eventos eles ocorrem quando o usuário ou o browser manipula uma página. Então, quando uma página é carregada, isso é chamada de evento. Quando o usuário clica em um botão, isso também é um evento. Outros exemplos de eventos são o pressionar de uma tecla, o fechamento ou redimensionamento de uma janela no browser. Todas essas ações geram eventos. Todos os elementos de uma página HTML têm a possibilidade de gerar eventos. E quando esses eventos ocorrem, nós podemos pedir para executar um código em JavaScript. Um evento bem comum é o evento onClick, né? Então a ideia é, eu tenho aqui um botão, quando o usuário clica nesse botão, uma ação acontece, né? No caso aqui ele clicou no botão e nós exibimos aqui um alert. Como que ficaria a programação disso? Então você tem aqui no corpo do seu HTML, por exemplo, eu escrevi aqui um texto, né, num parágrafo, clique no botão abaixo para ver o resultado. Fiz um formulário, coloquei aqui o input type button, e botão, nós clicamos em botão, né? Então eu coloquei aqui, quando esse botão for clicado, isso é o evento onClick. Então, um input type button gera um evento, que é o evento onClick. Quando esse evento onClick ocorrer, né, nós vamos executar este código. Aqui pode ser um código ou uma chamada para uma função. No caso é a chamada para a função diga olá. Esse é o formato. Você, no atributo do seu elemento HTML, coloca o nome do evento que você quer capturar, o sinal de igual e entre aspas ou entre apóstrofes o código JavaScript ou a função, né, JavaScript que será executada. No caso, essa função ela está aqui, função diga olá, ela vai exibir um alert, que é o olá mundo. Então, o resultado é esse que você vê aqui. O usuário vai clicar nesse botão, esse é aquele botão que tem o evento onClick. Quando isso acontecer, será exibido, então, esse alert, olá mundo. Simples assim. Um outro evento é o evento onSubmit, né? Ele ocorre quando você pressiona o botão para submeter um formulário para o servidor. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho um formulário, né? Tem um campo aqui, idade, que a pessoa digita a idade, e um botão submit. O que eu quero fazer? Eu quero fazer uma validação no front-end. Quando eu pressionar o botão submit, eu quero validar o conteúdo dos campos, né? Quero validar os campos do formulário antes de mandar para o servidor. Então, é uma estratégia em que você faz a verificação no front-end. Como que fica a programação disso? Então, aqui no body, né? Fizemos aqui um form. Nesse form tem aqui o evento onSubmit. Então, quando esse formulário for submetido, eu vou executar este código aqui. No caso, eu tenho dentro do meu formulário, né, tem aqui um texto, idade, tem um campo de entrada, né, um input do tipo texto, e eu coloquei aqui um ID nele, é o ID idade, né, pulei aqui duas linhas e coloquei um botão do tipo submit. Quando esse botão for pressionado, será lançado o evento, né, ocorrerá o evento onSubmit. Agora, esse formulário ele será submetido ao servidor, ele será enviado ao servidor, utilizando aqui o método POST, ele será enviado ao servidor dependendo do retorno da função validar. Essa função validar tem que retornar um booleano, true or false. Se ela retornar
true, os dados deste formulário serão enviados ao servidor. Se essa função retornar falso, ele não envia os dados para o servidor. Quer dizer que o usuário tem que fazer alguma correção. A codificação da função validar, né, eu fiz ela bem simples aqui, ficou assim. Eu criei aqui uma variável, chamei essa variável de OK, e por default, né, ela vale true. Recebo aqui a idade, né, fiz aqui uma variável chamada idade. Utilizo aqui o document get element by id. O id aqui que eu coloquei nesse type text é idade. Então, como ele é do type text, ele não é do type number, ele vai retornar uma string. Aí eu pego o valor dessa string, né, o value, o valor do campo, né, que é uma string, e dou um parse int, vou traduzir para um número inteiro. Se a pessoa realmente digitou números, o parse int dará certo e a variável idade terá um número. Se por outro lado o parse int não funcionar porque a pessoa colocou letras, né, misturadas ali com o número, então ele vai dar errado e o conteúdo dessa variável idade vai ser not a number, não um número, not a number, né, o NaN. E aqui eu estou usando a função number is not a number, is NaN. E aí eu passo a variável idade. Se por um acaso o conteúdo dessa variável não for um número, né, então é um não número, aí se for verdade que não é um número, aí eu ponho OK como falso e retorno esse OK. Então essa função será evocada, a função validar, no momento que eu pressionar o botão submit. E o formulário será enviado apenas se o validar retornar true. Ok? É assim que esse evento é utilizado. Outros dois eventos é o onMouseOver e o onMouseOut. São eventos interessantes para fazer algumas animações, né? Para fazer algumas coisas mais interativas aí na sua página, né? Então, por exemplo, vamos ver um resultado aqui, ó. Eu criei aqui duas divisões, né, duas divs. Fiz aqui uma div numa cor aqui tomate, né, e uma outra div aqui numa cor laranja. Então, o onMouseOver quer dizer quando o mouse passar por cima, né? Então, quando o mouse, no caso, é o ponteiro do mouse, é a setinha do mouse. Quando a setinha do mouse passar por cima desta div, vai disparar o evento onMouseOver e a gente vai capturar esse evento e exibir aqui uma mensagem. Agora, aqui eu tenho o evento que será lançado, que é o onMouseOut. Então, quando o mouse entra nessa div, legal, ele lançou o onMouseOver, né, porque o ponteiro está em cima do campo, mas quando o ponteiro sai, né, da div, ele lança o onMouseOut. Lembrando que esses eventos são lançados a todo momento. Então, se eu ficar na minha página andando com o mouse para cima e para baixo, toda vez que o ponteiro do mouse entrar em um elemento HTML, né, num parágrafo, numa div, numa span, ele vai lançar o evento onMouseOver para aquele elemento HTML. E toda vez que eu sair, ele lança o onMouseOut. Só que essa div eu vou tratar o onMouseOver e essa div eu vou tratar o onMouseOut, né? Então você tem aqui, ó, tem aqui a div que quando ocorrer o onMouseOver, eu vou executar, no caso aqui, uma função chamada over. E a outra div tá onMouseOut, né? Essa div, quando lançar esse evento onMouseOut, então eu vou executar a função out. E aqui tá essas duas funções, né? Simplesmente elas vão gerar uma nova página, né? Colocando aqui documentWrite e vão colocar evento onMouseOver disparou, ou no outro caso, evento onMouseOut disparou, né? Então aqui, se eu passar o mouse em cima desse campo, dessa div que está com onMouseOver, ele vai colocar evento onMouseOver disparou.
Agora, se eu passar aqui no laranja, que é on mouse alt, aí ele vai mostrar evento on mouse alt disparou. Ok? Então, é interessante, né? On mouse over, on mouse alt. Existe uma relação imensa de eventos que os diversos elementos do HTML geram. Então, os eventos que os elementos do HTML5 geram, eu coloquei 68 deles na apostila. Mas toda hora pode ter novos, né? De repente, os responsáveis aí pelo HTML criam novos eventos. Então, você tem aqui vários exemplos, né, de eventos e cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem o momento em que ele ocorre. Então tem, por exemplo, quando você está preenchendo um formulário, você clica num campo, ele ganha foco. Aí você digita o dado lá no campo. Quando você sai daquele campo e vai para outro campo, aquele campo que você estava perdeu o foco. Ele ofuscou, né? Perdeu o foco. Então, ele lança esse evento onBlur. E a gente pode, para alguns casos, né, para alguns campos em específico, dizer que quando ocorre o onBlur, né, quando ocorrer esse evento que o campo perdeu o foco, eu posso querer fazer alguma validação. Né? Então, é um evento interessante esse daqui, né, que a gente pode estar utilizando. Então, são muitos. Dê uma lida nesses eventos, né? E é muito fácil você encontrar exemplos dele, né? Você digitando lá HTML, event, o nome do evento, você acaba encontrando vários exemplos, né, de código. Eu preparei 2 exercícios para vocês fazerem, né? Então, exercícios relacionados ao evento onClick, né? Você tem aqui, então, que a pessoa deve digitar o ano de nascimento dela, né? E você fica à vontade de estar validando. E aí a gente pressiona o calcular. E aí, por exemplo, a pessoa que nasceu em 1995, ao pressionar calcular, aí você completa lá, em 2018 você terá 23 anos, parabéns. Né? Então aqui eu fiz, por exemplo, um spam, e ao pressionar o botão calcular, evoca um método, né? E você pode estar alterando o valor, né? O inner HTML desse spam aqui. Né? Mas aí você pode fazer de outra forma também. Né? O objetivo maior aqui é você capturar o evento onClick neste botão, no botão calcular. Ok? Esse é o primeiro exercício. O segundo exercício é para utilizar o evento onMouseOver. Né? Então tem aquela brincadeira do gatinho, né? A gente vê muito esse gatinho aqui em postagens, né, no Facebook, em outros lugares também. Então passe o mouse sobre a imagem. Então quando o ponteiro do mouse passar sobre a imagem, o que vai acontecer? Ele vai lançar o evento onMouseOver. Né? Com o evento onMouseOver lançado, o que a gente vai fazer? Nós vamos exibir a outra parte da imagem. Né? Então, passe o mouse sobre a imagem. Quando eu passar, ele vai mostrar a parte de baixo. Você pode fazer isso aqui dentro de um parágrafo e alterar o valor do parágrafo, né, na função que você vai chamar quando passar o mouse por cima desse campo. Né? Então, essa aqui é aquela brincadeira. Né? Qual é o nome do carro que mostra que vai chover? Aí você passa o mouse e aparece Celta preto. Dá uma risada, engraçadinho, né? E aí você procura essas imagens aqui na internet ou pega outras quaisquer que você queira. Então quando você passar o mouse em cima, mostra outra imagem. Ok? Então esses são os 2 exercícios aí que eu planejei para você fazer. É isso, pessoal. Então leia a apostila dessa aula, né? Façam lá os exercícios propostos e continuem assistindo às próximas aulas. E lembre-se, conte para os seus amigos sobre as nossas aulas. Até mais.